Você sabia que muitas coisas do nosso dia a dia seguem uma lógica de crescimento ou decaimento multiplicativo? Do crescimento populacional ao crescimento de bactérias. Tudo isso pode ser modelado através de uma progressão geométrica. Nesse vídeo, você vai entender o que é uma progressão geométrica, como calcular qualquer termo, como somar os termos de uma progressão e onde isso é aplicado na vida real. Então, continue conosco depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E o que é uma progressão geométrica? Uma progressão geométrica é uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando o termo anterior por uma constante, que a gente chama de Q ou R. A gente pode representar essa sequência com A1, que é o termo inicial, vírgula, A1 vezes Q, depois A1 vezes Q ao quadrado, A1 vezes Q ao cubo e assim sucessivamente. Vamos mostrar agora alguns exemplos de progressão geométrica. Talvez a mais comum seja 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Essa progressão ela tem como termo inicial, que a gente chama de A1, o 2, e como razão o 2 também. Por que 2? Porque se a gente observar, qualquer termo que a gente pegar e dividir pelo anterior, sempre vai dar 2. Por exemplo, 32 por 16 é igual a 2. 16 por 8 é igual a 2. 8 por 4 é igual a 2. E sempre vai funcionar dessa forma. Outro exemplo seria 4, 12, 36, 108. Nessa progressão, o termo inicial A1 é 4 e a razão é 3, porque o próximo termo sempre é multiplicado por 3 em relação ao termo anterior. Você pode ver que 4 vezes 3 vai ser 12, 12 vezes 3 vai ser 36, 36 vezes 3 dá 108. Mas as progressões, elas não necessariamente só aumentam de valor. Eu posso ter progressões que diminuem. Por exemplo, 1, 1,5, 1/4, 1/8 e assim sucessivamente. Nessa progressão, também tem um termo inicial, que é o 1, e a minha razão vai ser 1/2. Por quê? Porque sempre o termo subsequente é multiplicado por 1/2, quer dizer, é dividido por 2. E eu também posso ter uma progressão constante, por exemplo, 5, 5, 5, 5, 5. Nessa progressão, o termo inicial é 5, que é o A1, e a minha razão é 1. Por quê? Porque o próximo termo sempre é multiplicado por 1. Ou, da mesma forma, se eu dividir um termo pelo anterior, a razão vai ser 1. Existem algumas classificações para progressão geométrica. A gente pode classificar elas como crescentes, por exemplo, no meu primeiro caso, onde a razão ela é maior do que 1. Então, os valores vão crescer, como 2, 4, 8 e 16. Temos também a decrescente, que os valores vão estar entre 0 e 1. Por exemplo, aquela que a razão deu 1/2, quer dizer, o número 1, meio, 1/4, 1/8. A gente também tem uma classificação chamada de alternada. Como assim? Se a razão for negativa. Então, o que vai acontecer? Um número vai ser positivo, o próximo vai ser negativo. O próximo vai ser positivo e o outro negativo, alternando entre positivos e negativos. E temos também uma progressão constante, quando a razão é igual a 1, que é o caso, por exemplo, que eu mostrei do 5, 5, 5, 5. Vamos mostrar agora a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. A fórmula é a seguinte: AN vai ser igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. O que é o AN? AN é o enésimo termo dessa minha progressão. A1 é o primeiro termo. A gente tem também a razão, que a gente pode chamar de Q ou R, e o N é o termo que a gente quer descobrir. Por exemplo, imaginem a progressão 3, 6, 12, 24 e assim sucessivamente. Qual que é o sexto termo dessa progressão? Aí é só aplicar a fórmula. Como é que fica? AN é igual a A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. A n eu não sei quanto que é, mas o A1 eu sei, porque o A1 é 3. E a razão eu também sei, que é 2,
porque o próximo número sempre vai ser o número anterior multiplicado por 2. Então eu posso dizer que o A6, quer dizer, o sexto número, vai ser o A1, que é 3, vezes 2, que é a razão, elevado a 6 menos 1, que é 5. E isso vai dar 3 vezes 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32. 32 vezes 3 é 96. Se você está gostando desse vídeo sobre progressão geométrica, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos mostrar qual que é a fórmula da soma dos termos de uma PG finita, que tenha a razão diferente de 1. A soma dos termos de uma PG finita é expressa pela seguinte fórmula. Sn vai ser igual a A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1, tudo isso dividido pela razão menos 1. Então, por exemplo, qual que é a soma dos 5 primeiros termos da PG? 2, 6, 18 e 54. Essa PG ela tem como termo inicial 2. E a minha razão é quanto? É 3. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. 18 vezes 3 é 54. Então, o termo inicial é 2, a razão é 3 e o n, que é o número que eu quero saber, a soma até esse número, é 5. Se eu substituir na fórmula, eu vou dizer que o S5, né, que é a soma até o quinto termo, vai ser 2 vezes 3 elevado a 5 menos 1. Tudo isso dividido por 3 menos 1, que vai ser 2, que multiplica 243 menos 1, dividido por 2. Eu corto o 2 com 2 e vai sobrar 242. Então, a soma dos 5 primeiros números dessa PG é 242. Se eu quiser testar, eu posso lembrar que o quinto número, né, é 54 vezes 3. 54 vezes 3 dá 162. E se eu somar, né, 162 mais 54, mais 18, mais 6, mais 2, vai dar 242. Mas você pode pensar, professor, não era mais fácil fazer a conta e somar? Tudo bem, nesse caso até poderia ser, mas imagina que eu quisesse saber a soma até o 12º termo, ou até o 20º termo. Então, eu teria que calcular todos os termos, né? Aqui eu não preciso, basta eu aplicar a fórmula. E agora vamos mostrar quanto que é a soma dos termos de uma PG infinita. Isso só vai valer quando o módulo da minha razão for menor do que 1, tá? For entre 0 e 1. E qual que é a fórmula? A fórmula é que a soma dos termos de uma PG infinita vai ser o termo inicial sobre 1 menos a razão. E agora imagine aquele caso clássico que eu mostrei para vocês, que eu tenho a progressão geométrica 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos e assim sucessivamente. Nesse caso, quanto que é a soma dos termos até o infinito, né? Se eu colocar isso até o infinito, quanto que vai dar? Se eu aplicar a fórmula, vai ser 1, que é o primeiro termo, né? Dividido por 1 menos a razão. A razão, nesse caso, é 1 meio. 1 menos 1 meio vai ser igual a 1 meio. E a resposta vai ser 1 dividido por 1 meio, que é exatamente 2. A gente pode imaginar, por exemplo, né, uma pizza que a gente vai cortando a metade, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos. E se a gente for até o infinito, a gente vai chegar aonde? A gente vai chegar na pizza inteira. É a mesma lógica. E a progressão geométrica tem aplicações? Tem muitas. Por exemplo, nas finanças, juros compostos ou crescimento de investimentos são todos baseados em progressão geométrica. Outro exemplo clássico é no crescimento populacional e até na radioatividade. Um exemplo clássico de progressão geométrica é o caso do tabuleiro de xadrez. Esse caso foi descrito no livro O Homem que Calculava, do Malba-Tahan, que era um matemático brasileiro muito famoso. E, bem resumidamente, a história é o seguinte. Um rei pediu para um matemático criar um jogo. E o matemático falou que criaria o jogo sim. Só que, no tabuleiro desse jogo, no primeiro quadrado, ele queria que colocasse 1 grão de trigo. No segundo quadrado, ele queria que colocasse 2 grãos de trigo. No terceiro quadrado,
4. No quarto quadrado é 16 e assim sucessivamente. E o rei falou, tudo bem, eu posso fazer isso. E o matemático criou o jogo de xadrez, onde o tabuleiro, né, tem 64 quadrados. O rei ficou muito feliz com o jogo, mas na hora de pagar, ele viu que a quantidade de trigo que ele teria que dar para o matemático, mesmo se a terra toda fosse coberta desse trigo com 1 quilômetro de altura, não dava para cobrir todo o trigo, mostrando a força da progressão geométrica. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos mostrar algumas diferenças entre a progressão geométrica e a progressão aritmética que nós já vimos no vídeo passado. Na progressão aritmética, se eu pegar dois termos consecutivos, a diferença vai ser sempre a mesma. Então, por exemplo, 5, 10, 15, 20, eu estou sempre aumentando de 5. Na progressão geométrica, eu estou multiplicando por 5, né? Fazendo uma analogia aqui. Então seria 5, 25, 125, 625 e assim sucessivamente. Quer dizer, cresce de uma forma exponencial. Então a gente pode ver que o crescimento da progressão geométrica é muito maior que o crescimento da progressão aritmética. E ele é tão maior quanto for a razão, né, dessa progressão aritmética. Quanto maior for a razão, mais distante é a progressão geométrica da progressão aritmética para a mesma razão. E se você quiser saber se uma sequência é uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, ou não é nenhuma das duas, basta você pegar um termo e diminuir do outro. Se as diferenças entre os termos forem uma constante, é progressão aritmética. Se a divisão dos termos for uma constante, é progressão geométrica. E se não houver essa constância nem na divisão nem na subtração, é somente uma sequência. E esse foi o nosso primeiro vídeo sobre progressão geométrica. No próximo vídeo, nós vamos fazer alguns exercícios e alguns desafios de progressão geométrica. Então, não perca o nosso próximo vídeo.